Então, estamos aqui em uma nova atividade da Semana Franco-USPiana, da terceira Semana Franco-USPiana, organizada pelo Instituto de Estudos Avançados, com a ajuda, não é, em parceria com o Consulado Geral da França em São Paulo. Esta é uma realização que tem como parceiros o CNRS, a UCANI, o Instituto des Amériques e também a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O professor Michel Spagne, que, na verdade, segunda-feira inaugurou a nossa semana, faz hoje a sua última conferência dentro do programa Ciclo de Conferências da Semana Franco-USPiana de Cooperação Científica. Eu já dizia segunda-feira, hoje vou ser mais breve, que o professor Michel Spagne, ele é diretor de pesquisa do CNRS, o criador do LabEx Transfer, e para quem faz pesquisas sobre relações entre culturas, melhor dizer, entre culturas do que entre países, não é? Ele é um criador do termo, né, do conceito transferência cultural. Já dizia segunda-feira, e falei isso para o professor Spagne, que ele talvez ficasse surpreso com a quantidade de teses e de trabalhos que se valem desse conceito aqui no Brasil, nas universidades brasileiras, justamente para tentar compreender de forma mais dinâmica, haja vista todo o debate em torno dos termos influências, presenças, do quão importante foi o debate em torno do conceito transferência cultural. E hoje ele apresenta uma conferência intitulada Transferências Culturais e História do Livro. É uma retomada, de alguma forma, de um artigo que nós publicamos com este mesmo título em 2012, na revista Livro, era o segundo número da revista Livro, mas hoje ele prepara algumas discussões voltadas principalmente para o mundo germânico, o que nos permite pensar também a mobilidade desse conceito, não é? E o quanto o livro ele se torna um objeto privilegiado para o estudo também das circulações de modo geral. Então, mille merci, e eu passo a palavra ao professor Michel Spagne. Merci. Ça marche? Oui, donc je voudrais d'abord commencer, bien sûr, par remercier... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à professora Marisa pelo convite em vir falar aqui a respeito da história do livro. Ela me obriga a fazer algo um pouco arriscado, porque ela é a grande especialista da história do livro no Brasil. Então, com muita cautela, eu vou falar a respeito da história do livro na Europa. A história do livro foi um momento essencial na pesquisa sobre transferências culturais com base em um modelo franco-alemão. Isto certamente se deve ao fato de que Frédéric Barbier, fortemente interessado pela Alemanha, fez, a partir de meados da década de 80, um dos arquitetos de um grupo de pesquisa que incluía muitos germanistas, e ele próprio estava particularmente interessado na história do livro na Alemanha. Ele fazia parte da cátedra do livro naquela época. É também de um ângulo principalmente franco-alemão que propõe abordar as transferências culturais na história do livro. De fato, a pesquisa sobre transferências está ligada à reinterpretação de objetos importados por uma cultura anfitriã. O livro é tanto um objeto material quanto um sistema de sinais que requer uma mudança semântica em sua própria circulação, pois a história do livro é também uma história das traduções, das bibliotecas públicas e privadas, de seus sistemas de classificação, uma história de órgãos de revisão, de publicações fora das fronteiras linguísticas, de censura, uma história de editoras e suas redes internacionais. De fato, é uma história muito ampla, em que cada capítulo pode ilustrar a questão das transferências culturais.
O primeiro ponto da minha apresentação tem como título Publicação de Trabalhos Críticos no Exterior. Na história do livro, as obras consideradas muito críticas eram publicadas no exterior. Isso foi o caso, principalmente, após a revogação, em 1685, do Edito de Nantes, de 1598, quando os protestantes se exilaram e publicaram suas contribuições para o pensamento do início do Iluminismo na Holanda ou em Brandemburgo. Um exemplo bem conhecido é o Dicionário Histórico e Crítico de Pierre Bayle, de 1647 a 1706. Este foi publicado em Roterdã a partir de 1692. Uma sexta edição, em 5 volumes, irá aparecer muito depois da morte de Bayle, em 1734. O que é particularmente digno de nota é que o Dictionnaire historique et critique de Bayle, ou seja, o Dicionário Histórico e Crítico de Bayle, serviu de modelo para a Enciclopédia de Diderot, que estava, portanto, enraizada em uma república das letras, um espaço transnacional. Há outros elementos que estão na gênese da Enciclopédia de Diderot. Podemos assinalar que o Barão d'Holbach era um dos os que mais contribuíram para a enciclopédia. Ele era alemão e contribuiu com suas obras e também com uma obra de tradução. Bayle estava em contato próximo com os pastores da igreja francesa em Berlim. A rede que havia sido estabelecida permitiu uma circulação de conhecimento que incluía as obras de muitos acadêmicos alemães, tais como os juristas Samuel von Pufendorf e Christian Thomasius e o historiador da filosofia Johann Jakob Brücker. E a Biblioteca Germânica, uma revista publicada em Berlim e que levava em conta as publicações alemãs, contribuiu para a recepção de Bayle em Brandemburgo. O racionalismo, a tolerância, o equilíbrio entre a razão e a fé tornaram-se, fora da França, um contexto de reflexão amplamente disseminado e aceito, expresso em francês. As noções de tolerância e pirronismo tornaram-se referências centrais na filosofia do iluminismo. Deve-se observar, acima de tudo, que este foi um empreendimento editorial transnacional, que levou à circulação e à transformação do conhecimento em diferentes contextos. Acrescentemos que a publicação de livros franceses no exterior, incentivada no século XVIII pela aventura dos huguenotes, também implicou o estabelecimento de um sistema para a circulação europeia de livros. Isso também é demonstrado pela organização da célebre Sociedade Tipográfica de Neuchâtel, que particularmente publicava falsificações. A circulação do conhecimento também envolvia o movimento de resmas de papel entre Besançon, onde se produzia o papel, e Neuchâtel. E entre Neuchâtel e Moscou circulavam pacotes de livros, passando por Lubeck, por exemplo. Isso envolvia a intervenção maciça de intermediários, os intermediários, os despachantes, que têm um papel importante nisso. Embora a distância das autoridades de censura tenha sido uma das chaves para o sucesso da Société Typographique de Neuchâtel, ou seja, a Sociedade Tipográfica de Neuchâtel, ela começou como uma simples gráfica. Por outro lado, Paris foi um importante centro de publicações estrangeiras no século XIX. Por exemplo, Paris foi um importante centro para a publicação de obras em português em uma época em que a situação no Portugal e no Brasil era instável. Porém, essa presença lusófona também foi uma oportunidade de transmitir para países de língua portuguesa e desses países para a França, para transmitir, portanto, o conteúdo cultural. E isso em ambas as direções. Isso levou a uma situação paradoxal em que as editoras parisienses desempenharam um papel significativo na constituição de uma identidade nacional brasileira. A questão da circulação do conhecimento está ligada à liberdade de expressão política muito mais em Paris do que nos países lusófonos. Mais um motivo para Paris ser um centro de publicações em língua alemã. Vieweg,
Reinwald, Lorenz e Walter são apenas alguns dos principais livreiros editores sediados em Paris. Eles representavam com frequência editoras alemãs e contribuíram gradualmente para a disseminação da produção científica alemã na França. Hoje ainda, a editora Klinzig, em Paris, que é uma editora que publica muitas obras de ciências humanas e sociais, herdou essa tradição de livreiros, editores alemães em Paris. A livraria de Maurice Schlesinger, que chegou a Paris em 1820, ajudou a popularizar as obras para piano de Beethoven. Portanto, através de um livreiro alemão instalado em Paris, pôde-se conhecer Beethoven. Durante sua estada em Paris, Wagner escreveu na Gazette Musicale, ou Gazeta Musical de Maurice Schlesinger, que foi fundada em 1834. Além dos impressores e livreiros, havia também salas de leitura alemãs em Paris, como a de Heinrich Bornstein, de 1805 a 1892, que fundou o primeiro jornal socialista alemão, o Vorwärts, em Paris. A coleção de Bornstein incluía clássicos da literatura francesa e alemã em suas versões originais, bem como um grande número de autores do nascente movimento socialista. Marx foi um dos autores que contribuíram para o Vorwärts de Bornstein. A minoria alemã em Paris, cerca de 60 mil habitantes em meados do século XIX, explica a presença de muitas livrarias alemãs, ao passo que hoje não existe nada do gênero. O pensamento socialista alemão desenvolveu-se no contexto político e social da monarquia de Júlio na França. E assim, o nascimento da biblioteca francesa se deve a um livreiro alemão, Otto Lorenz, que iniciou a publicação de um catálogo geral das livrarias francesas. Na história transnacional do livro, a publicação alemã em Paris é um verdadeiro continente ao qual Frédéric Barbier e Helga Jean-Blanc dedicaram trabalhos importantes. Mas talvez seja interessante examinar alguns casos específicos. O escritor Heinrich Heine, que chegou a Paris em 1831 e foi vítima da censura imposta pela Santa Aliança aos escritores de língua alemã, esforçou-se para se tornar um escritor reconhecido pelos leitores franceses. Ele teve sua obra traduzida para o francês, usando, entre outros, os serviços de um tradutor judeu-alemão, Loewe Weimers, a quem dedicou um obituário. E, para a poesia, ele recorreu ao poeta Gérard de Nerval. Ele cuidou para que fossem publicadas versões francesas de suas obras, principalmente pela editora judaica alsaciana Lévy, e publicou as primeiras versões de algumas de suas obras em francês na revista L'Europe littéraire, Europa Literária, L'École Romantique, ou na Revue des Deux Mondes, a Histoire de la Religion et de la Philosophie en Allemagne, Revista dos Dois Mundos, História da Religião e da Filosofia na Alemanha. Mas, acima de tudo, passou a publicar textos importantes em alemão como editora alemã em Paris. A versão alemã de The Romantic School apareceu pela primeira vez na primavera de 1833 com a editora alemã Heidelhoff Kamp, sob o título Contribuição para a História da Literatura Alemã Recente. Um texto essencial na história literária alemã aparece em alemão, mas em Paris. Muitas obras de Heine, Lutécia, apareceram primeiro em revistas antes de serem publicadas em francês em forma de livro. Foi também em Paris, com Heidelhoff Kamp, que foi publicado um texto muito político, o prefácio de la France, embora o livro se refira falsamente a Leipzig como local de publicação. A Heidelhoff Kamp tornou-se um ponto de encontro para escritores e jornalistas alemães que haviam fugido para a França. A livraria era monitorada de perto pelas autoridades alemãs. O modelo de uma história de edição cruzada franco-alemã reflete-se particularmente na história da publicação das obras de Marx. É verdade que o livro 1 de O Capital foi impresso por Wiegand em Leipzig, tendo Otto Meissner como editor.
No entanto, Marx ainda trabalhou no texto de sua obra central antes e durante a tradução francesa do livro pelo tradutor Joseph Roy. Roy, que já havia traduzido o filósofo Feuerbach, trabalhou quase clandestinamente entre 1872 e 1875 para a editora La Chatre, um comunar que havia se refugiado na Espanha e que, de seu exílio na Espanha, havia acompanhado a tradução de Roy, revisada em Londres por Marx, da edição reformulada de O Capital, que foi impressa em Paris pela gráfica Lahure. O circuito particularmente complexo dos manuscritos de O Capital, entre Inglaterra, Alemanha, Espanha e França, destaca a dimensão transnacional da publicação de obras politicamente sensíveis do século XIX, com cada estágio de circulação ligado a acréscimos interpretativos. Agora, o segundo ponto, concentração de livros estrangeiros e fertilização cultural cruzada. As transferências culturais ligadas à história do livro ocorreram em locais específicos, principalmente nas grandes bibliotecas. No mundo da língua alemã, a biblioteca da Universidade de Göttingen é o exemplo mais óbvio, pois era objeto de interesse para o reino de Hanover, que por sua vez estava ligada à coroa inglesa. Os livros eram tão importantes em Göttingen que os professores eram recrutados com base em suas coleções pessoais de livros, que depois deixavam para a biblioteca. A administração da biblioteca Georgia Augusta passou a ser administrada por Christian Gottlob Heine, um dos membros de um grupo de acadêmicos conhecidos como Preceptores Germaniae. Durante o período em que administrou a biblioteca, ela cresceu de 64 mil para 200 mil volumes, com aquisições iniciadas em 1783 a uma taxa de 2.200 volumes por ano. Charles de Villers, filósofo francês especializado na filosofia do protestantismo, descreveu o fluxo de visitantes com emoção. Eu cito: todos os dias, durante as horas em que esse magnífico repositório está aberto, é possível ver na entrada duas filas ininterruptas de pessoas entrando e saindo para trazer ou retirar novos tesouros ou para fazer pesquisas. Esse quadro em movimento não é diferente das abelhas que se apressam diante da porta de uma colmeia. Benjamin Constant, o fundador francês da filosofia liberal, também lecionou em Göttingen. Georges Friedrich Brandes, genro de Heine, era conselheiro da corte de Hanover e colecionador de livros. Ele manteve uma correspondência constante com Heine sobre o assunto de livros. Os livros não eram, de forma alguma, alemães, e caixas chegavam a Hanover de toda a Europa, onde Brandes os examinava antes de encaminhá-los à biblioteca de Göttingen. Adquirir livros estrangeiros não era fácil na década de 1760, e era preciso encontrar correspondentes confiáveis, tais como Brandes havia recrutado para a Itália, em Florença, Roma e Veneza. Em geral, quando chegavam esses livros estrangeiros, eles eram revisados e comentados. Abre aspas, os livros em espanhol e português que acabaram de chegar são um acréscimo inestimável à biblioteca daqui. Também vi algumas aquisições em inglês que espero que sejam bem-vindas. Da França, obtive, entre outros, variações de La Monarchie Française dans son gouvernement, de Gauthier de Sibert, em 4 volumes, a História da África e da Espanha sob o domínio árabe, por Cardona, em 3 volumes, as Observações sobre a Arquitetura de Loger, um tratado de pintura e de escultura de d'André Bardot, que não consegui ler. Fim de citação. Brandes frequentemente menciona obras em vários volumes, tais como um dicionário enciclopédico em 1765. Tenho a impressão que a correspondência bibliotecária é uma mina inesgotável de tesouros para a história do livro. A correspondência inclui referências ao Système de la Nature, Sistema da Natureza, de Holbach, e Contes moraux et nouvelles idylles, Contos morais e novos idílios, de Diderot
e Gessner. As traduções francesas de Homero são adquiridas e comentadas. Brandes também adquiriu catálogos de bibliotecas privadas e públicas na Alemanha e no exterior para Göttingen. Uma ciência europeia de bibliografia começou a tomar forma. Surgiu um método italiano de aprendizado do tibetano, do idioma tibetano, assim como um dicionário japonês, livros árabes e obras inglesas sobre a Índia. Os livros recém-adquiridos não eram apenas integrados à biblioteca, mas também ao cenário intelectual. Essa é a função dos órgãos de revisão, tal como Anúncios Acadêmicos de Göttingen, atribui-se a Heine a autoria de 6.000 resenhas. Quando o teórico médico e da medicina e escritor iluminista Albrecht von Haller assumiu a direção do periódico em 1747, ele também publicou resenhas de obras em vários idiomas em um ritmo frenético, fornecendo milhares de comentários sobre obras estrangeiras em alemão. É difícil não notar a estreita ligação entre a presença de obras que ilustram em suas línguas originais a história de vários países do mundo e uma definição local das disciplinas de humanidades nas quais a noção de história universal passou a ocupar um lugar central. Eu acho que a noção de história universal nasceu amplamente em Göttingen e depende largamente das riquezas dos tesouros da biblioteca. Os historiadores de Göttingen, Johann Christoph Gatterer, August Ludwig Schlözer, Christoph Meiners e outros, publicariam obras dedicadas à história mundial, que se tornaria um componente essencial do ensino em Göttingen. Podemos acrescentar o projeto inacabado de uma enciclopédia universal de conhecimento por assunto, que deu origem, entre outras coisas, à história da poesia e da eloquência de Friedrich Ludwig Botterweg, desde o século XIII, 12 volumes, ou a história da filosofia recente, em 6 volumes, de Johann Gottlieb Bulle, ou um pouco mais tarde, a ideia sobre a política, o tráfico e o comércio dos povos mais nobres da antiguidade, em 5 volumes, por Herren. O próprio orientalista Johann Gottfried Eichhorn forneceu uma estrutura para esse grande empreendimento, publicando sua História Geral da Cultura e da Literatura da Europa Moderna. Graças ao estabelecimento da biblioteca, a pequena cidade de Göttingen, que tinha sua própria editora desde 1735, a editora Vandenhoeck Ruprecht, tornou-se um centro de historiografia transnacional avant la lettre. Graças à aquisição sistemática de obras estrangeiras, Göttingen tornou-se um lugar onde surgiu a ciência dos povos em sua diversidade. Outro lugar de entrelaçamento das culturas de livros foi em Dresden, no século XVIII, por 2 motivos. A editora Walter publicou, a partir de 1747, graças à mediação do escritor italiano Algarotti, publicou, portanto, uma edição francesa completa das obras de Voltaire, com uma série de acréscimos com relação à versão anterior, publicada por Arxtey e Marcus em Amsterdã. E no catálogo da editora Walter, há muitas outras obras da literatura e das ciências humanas francesas, mas é interessante observar esse fenômeno de uma obra tão importante como as obras completas de Voltaire, que foi publicada na Alemanha graças à mediação de um escritor italiano. Portanto, Walter, em 1755, publicou uma edição de Les Caractères de Théophraste, de La Bruyère, publicou uma edição das obras de Boileau, publicou uma edição da peça de Chamfort La Jeune Indienne, da comédia de Marivaux, Le Legs, do drama de Beaumarchais, Eugénie, e da comédia de Favart, Le Maître de la Musique. Ele também publicou, tudo isso em francês, ele publicou as cartas de Madame de Sévigné, de Madame du Bocage. As obras de Maupertuis foram publicadas pela editora Walter. A Philosophie du Bon Sens, do Marquês d'Argent, foi publicada por ele em 1769. E também publicou
obras religiosas, como Sermões de Pierre Coste, pastor da Igreja Reformada de Leipzig. Publicou obras sobre estética, tais como Réflexion critique sur la poésie et la peinture, do Abade Dubois, e Carta a um amador da pintura, de Hagedorn. Walter não foi o primeiro a publicar La Fontaine, Swift ou Goldoni, mas ele estava entre os autores que ajudou a divulgar em francês em toda a Alemanha. Outras obras, todos os termos próprios à guerra, 1751, ou ainda L'École de la Fortification, em 1768. Uma história volumosa geral das viagens, escrita pelo Abbé Prévost, que foi publicada por Walter em 1747. Embora as obras francesas dominassem o sortimento de Walter, deve-se observar que também publicou traduções. Encontramos, por exemplo, na sua edição, uma tradução francesa de Histoire de Tom Jones, de Fielding, 1750, uma tradução francesa de Miss Clarice Harlowe, de Richardson, ou ainda uma tradução de obras do romancista Wieland, como Sócrates em Delírio ou Os Diálogos de Diógenes de Sinópio, ou ainda As Aventuras Maravilhosas de Dom Silvio de Rosalba. Existem traduções para o alemão, como, por exemplo, as obras completas de Massillon, os Sermões de Bourdaloue, também obras históricas, por exemplo, Histoire ancienne de Charles Rollin. Walter também contribuiu para a ciência bibliográfica ao publicar em 1771-72 bibliografias da literatura em língua estrangeira. Chez Walter est paru en 1763. O catálogo dos livros franceses, italianos e ingleses que se encontrava em Dresden, no Walter, foi publicado em 1763. Em especial, forneceu literatura estrangeira para a biblioteca do Conde de Bünau, em Notnitz, perto de Dresden, da qual Winkelmann era bibliotecário e cujos acervos inspiraram muito sua History of Art in Antiquity. Essa biblioteca atendeu tanto às necessidades de documentação do historiador Bünau, que escrevia livros de história, quanto à sua curiosidade intelectual. O Conde de Bünau dedicou somas consideráveis à compra de bibliotecas existentes de novas publicações. Essa nova biblioteca, que contava com 42 mil volumes no castelo de Bünau, era certamente a principal biblioteca de eruditos e sábios em meados do século XVIII na Alemanha. Walter conseguiu entregar obras estrangeiras para a corte saxônica e para a biblioteca de Bünau em Notnitz, desde 1740. Por fim, para o período de meados do século XVIII a meados do século XIX, devemos mencionar o papel de Estrasburgo, local de intercâmbio e cruzamento entre o mundo de língua alemã e França, em específico o papel da editora Treutel e Würz, à qual acaba de ser dedicado um estudo importante. Estrasburgo está no centro da Europa e é um centro de comunicações entre o mundo de língua francesa e o mundo de língua alemã. Goethe morou lá em 1770-71 e conheceu Herder. A especificidade franco-alemã da Universidade de Estrasburgo implicava uma circulação das obras em vários idiomas. As editoras de Estrasburgo geralmente afirmavam sua presença nas feiras do livro alemãs. Treutel e Würz, em 1841, tinha relações com 13 livreiros em países de língua alemã. Não apenas bibliotecas alemãs, mas também francesas, suíças e inglesas estavam entre seus clientes por várias décadas. A Biblioteca da Corte de Weimar, a famosa Biblioteca Anna Amalia, era um desses clientes alemães. O Duque Karl August Weimar, por exemplo, encomendou a Treutel e Würz as obras póstumas de Montesquieu, as obras de Rousseau e a História Natural dos Pássaros de Buffon. Por outro lado, a biblioteca parisiense do Arsenal pediu a Treutel e Würz que lhe fornecesse a Zoologia Indica Selecta de Forster. São especificamente obras acadêmicas e filológicas que foram publicadas por Treutel e Würz. Publicaram muitas obras de orientalistas, como Chézy, de Sacy, Rémusat e ainda as obras famosas de Champollion sobre o Egito. Também havia traduções do alemão, como, por exemplo, as fábulas e contos de Christian Fürstgott Gellert e a tradução da geografia de Büching. De forma geral, Treutel e Würz era uma editora muito apreciada pelos professores de Estrasburgo. Em específico, publicou muita tradução para o francês e para o alemão, como, por exemplo, em 1800, a tradução por Bitobe de Hermann e Dorothea de Goethe.
Mas Treuter-Levurs, principalmente em 1820 e 21, foram os editores das obras completas em 17 volumes de Senhora de Staël, de quem sabemos que ela foi no início do século XIX a principal mediadora entre as literaturas francesa e alemã. Uma terceira edição dessas obras completas foi publicada em 1836. Além disso, foram publicadas as obras completas de Jacques Necker, pai de Madame de Staël, banqueiro de Genebra e ministro das Finanças de Luís XIV. Graças em parte à história editorial de Treuter-Levurs, Estrasburgo permaneceu por um século fiel à sua vocação como um lugar onde as culturas francesa e alemã se entrelaçaram. Meu terceiro ponto agora é sobre a dimensão transnacional da publicação alemã, ou da edição alemã. A história do livro é claramente uma história transnacional e oferece muitos exemplos de transferências culturais. Em seu livro sobre o Império do Livro, de 1995, dedicado à história do livro na Alemanha entre 1815 e 1914, Frédéric Barbier mostra que, embora a Alemanha do século XIX fosse a área mais avançada no setor de livros, essa força se baseava, entre outras coisas, em uma rede internacional. Em um período de alta mobilidade, o objetivo era abastecer as comunidades de imigrantes. Uma etapa do treinamento de grandes livreiros alemães era trabalhar por um tempo em uma livraria francesa ou inglesa, ou em uma sucursal francesa ou inglesa de uma livraria alemã. Podemos citar Alfred Brockhaus, que trabalhou por um tempo na Trübner, em Londres, mas também surgiu um grupo de livreiros franco-alemães como Scholl, que, por exemplo, se tornou o editor parisiense da obra Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, em francês, de Alexander von Humboldt. Entre as empresas internacionais, podemos citar Berger-Levrault, de Estrasburgo, mas também uma casa exemplar, que foi a de Martin Bossange. No final do Império, Bossange havia se tornado um dos principais livreiros de Paris e lançou uma livraria internacional com uma subsidiária em Londres e outra em Leipzig. Em Leipzig, ele fundou uma publicação familiar baseada em um modelo inglês, o Pfennig Magazine. Em 1834, ele uniu forças com Brockhaus. Fez sociedade com Brockhaus. Em 1840, Brockhaus e Avenarius, de Paris, venderam seus negócios para Frank, de Leipzig, e na década de 1840, Leipzig havia se tornado o principal participante do comércio internacional de livros. É claro que a França era apenas uma área de expansão para os livreiros alemães ou franco-alemães, e a Grã-Bretanha e os Balcãs foram obviamente afetados pelo fenômeno da venda de livros alemães, que também atendia às necessidades de um novo mercado americano. Entre os livreiros alemães de origem francesa e huguenote, deve-se mencionar a Reclam, que, juntamente com a Universal Bibliothek, fundada em 1867, desempenhou um papel fundamental na distribuição da literatura alemã na Alemanha, vendida a preços muito baixos. Entretanto, a editora, fundada por Charles-Henri Reclam, savoiar próximo dos jacobinos, também permitiu que edições de baixo custo de Shakespeare, dos grandes autores russos Gogol e Dostoiévski e da literatura escandinava que entrassem no mercado alemão. Os livros publicados no Império do Livro não eram publicados apenas em alemão, mas algumas editoras se especializaram em edições de idiomas estrangeiros, como Tauchnitz, que tinha uma série de coleções de autores britânicos e publicou algumas das obras de Dickens em Leipzig, antes mesmo de serem publicadas na Inglaterra. A Tauchnitz publicou 10.000 cópias da History of England de Macaulay. Teubner, conhecido por todos os antiquários por suas edições de clássicos gregos ou latinos, começou sua carreira na Hungria e publicou livros em húngaro e em idiomas eslavos antes de se mudar para Leipzig, onde estabeleceu sua reputação internacional. A editora Meyer, com sede em Gotha, Nova York e Leipzig, também publicou uma coleção de clássicos estrangeiros e, graças a uma subsidiária e sucursal russa, se tornou a casa de publicações, a editora de publicação dos principais títulos em russo da casa-mãe. A livraria alemã ou franco-alemã constitui dos Estados Unidos à Rússia uma rede transnacional de circulação de obras e conhecimentos. Está claro que o Império do Livro está ligado, portanto, à Alemanha, né?
está ligada às empresas de tradução e está modernizando o princípio da tradução. Leipzig tornou-se um local onde as feiras de livros são os lugares onde os contratos de tradução são negociados, mas também era um local de inovação, como as famosas fábricas de tradução, que tornavam possível colocar um romance francês de grande popularidade no público, né, ou seja, um best-seller, ao alcance dos leitores alemães em apenas uma semana. Essas tendências, que podem ser observadas no auge do século XIX, já eram aparentes em um período anterior. Nas publicações de literatura dramática entre 1740 e 70, as traduções representavam a metade do total, sendo que as traduções do inglês e do francês estavam igualmente representadas. Durante a era do Iluminismo, os estrangeiros que desejavam vender livros na Alemanha os enviavam aos livreiros de Leipzig, Reich ou Weidmann, que os incluíam no catálogo da feira. Reich tinha agentes em Paris e Londres que lhes diziam quais livros deveriam ser traduzidos primeiro. Já em 1754, Reich publicou o romance de Richardson Grandison, um verdadeiro modelo para a produção literária alemã. Como mediadores entre as culturas europeias, os editores de Leipzig ajudaram a moldar os gostos literários. O próprio Lessing, uma figura importante na produção teatral alemã, traduziu as fábulas de Richardson segundo Esopo e as obras do italiano Goldoni para Reich. Reich recrutou os melhores tradutores de sua época, no caso Christian Garve e Joachim Christoph Bode, famosos na história da tradução para o alemão. Depois de Reich, veio Breitkopf, que mantinha uma correspondência constante com os editores franceses de sua época. A gráfica de Breitkopf publicou obras em grego e russo no último terço do século XVIII. Quanto a... Bom, os livros não circulavam apenas entre a França e a Alemanha. O trabalho de um colega russo chamado Władysław Rzeurski mostrou a presença de livros e livreiros franceses na Rússia. No início havia as bibliotecas francesas dos aristocratas russos que, desde o século XVIII, foram construídas durante suas viagens. Em 1760, o catálogo da biblioteca de Alexander Vorontsov, embaixador nas Províncias Unidas, continha nada menos que 2.200 livros em francês. Além do círculo restrito da aristocracia de alta escalão, a Academia de Ciências permitiu a distribuição de várias obras francesas. O primeiro livreiro, Philippe Hernandez, foi quem se mudou para Moscou em meados do século XVIII, onde também trabalhou como tutor. Ele publicou o Jornal de Ciências e Artes, que informava o público russo sobre as publicações da Europa Ocidental, inclusive as inglesas. Seu correspondente em Amsterdã, o editor Marc-Michel Rey, permitiu que ele levasse livros franceses para Moscou. Alguns franceses em São Petersburgo ocasionalmente negociavam livros, mas sua atividade não chegava nem perto da de Johann Jakob Weibrecht, fornecedor da corte russa e da academia. Foi somente no final do século XVIII que verdadeiros livreiros franceses se estabeleceram em São Petersburgo, mas isso não impediu que livreiros parisienses como Pierre-François Foch tentassem entrar no mercado russo, que eles consideravam particularmente promissor. Os livros deixados pela livreira Marie-Claudine Roset, quando ela morreu em Moscou em 1784, incluíam 130 títulos, muitos deles em várias cópias, incluindo Géographie abrégée de Lenglet Dufresnoy, História da Rússia de Lévesque, Biblioteca dos Romances e Liaison Dangereuse de Choderlos de Laclos. Os livreiros franceses em Moscou geralmente vinham das províncias do leste, assim como os Courteners. Foi um Courtenay que publicou Karamzine em francês, ajudando assim a criar uma imagem inicial e precoce da literatura russa. O mapa de Władysław Rzeurski dos locais das livrarias francesas em Moscou mostra em termos topográficos como as livrarias francesas gradualmente criaram raízes na cidade russa. O estudo das transferências culturais na história do livro nos convida a acompanhar um a um os países com uma história editorial e uma história do comércio de livros significativas. Trata-se de um grande empreendimento com alguns resultados significativos, como o recente livro de Raphael Müller sobre os livros franceses e seus leitores italianos. No caso da Itália, entre o final do século XIX e o início do século XX, o comércio de livros era medido em quintais. E sabemos, por exemplo, que em 1888, 1.483 quintais de livros franceses foram importados para a Itália, onde o francês é amplamente utilizado,
embora o idioma nacional italiano não seja realmente falado em todo o país. Sabemos que em 1889, as bibliotecas italianas foram enriquecidas com 1.532 livros publicados na França, ou seja, 42% das aquisições estrangeiras. No detalhamento das aquisições por país de origem, as disciplinas desempenham um papel óbvio. Os livros franceses são encontrados em literatura, história, direito, medicina, enquanto a Alemanha domina em filologia e filosofia. A presença de livros franceses se reflete no sistema de empréstimos. Em 1885, um quarto dos livros emprestados da Biblioteca de Modena havia sido importado da França. Deve-se dizer que uma grande parte dos livros franceses importados era dedicada à cultura e à história italianas. Livros franceses, mas sobre a história italiana. A presença de livros franceses pode ser vista em gabinetes de leitura, como o gabinete Vieux-Seux, em Florença, muito importante para a história do livro, que recebia muitos periódicos europeus. Depois dos gabinetes de leitura, os catálogos das bibliotecas particulares revelam um forte vínculo com uma cultura estrangeira. É verdade que a leitura extensiva de obras francesas não implica um conhecimento impecável do francês falado, como foi observado no caso do poeta Carducci, que conhecia bem as obras de Chateaubriand, Lamartine e Michelet, entre outros, mas hesitava em falar francês. Além das importações de obras francesas, as traduções também devem ser levadas em conta. Assim, 257 obras francesas foram traduzidas para o italiano durante o ano de 1911 e quase 60% dos livros traduzidos do francês para o italiano eram literatura. Se observarmos agora as editoras envolvidas em projetos de tradução, veremos que a editora como Valardi, de Milão, publicou 60% dos livros traduzidos do francês. Ainda mais do que Hugo, Jules Verne, Zola e Alexandre Dumas estavam entre os autores mais lidos em Milão em 1905. Entre 1886 e 1913, houve 103 traduções do escritor de novelas Ponson du Terrail. Como no caso dos livros estrangeiros na Rússia, um estudo da relação com obras estrangeiras na Itália fornece uma imagem mais clara dos contornos de um espaço cultural, suas expectativas em relação aos estrangeiros e sua construção dessa tradição importada. Por chegar agora no meu quarto e último ponto, de bibliotecas particulares a editoras mediadoras. A história de uma biblioteca geralmente está intimamente ligada à história de um homem. A biografia. É preciso dizer acá que o Museu da Literatura Alemã em Marbach, perto de Stuttgart, tem em sua coleção obras de autores, assim como se conserva os manuscritos. A história de uma biblioteca é o caso de entrelaçar, é o lugar onde se entrelaça biografia e bibliografia, principalmente quando a biblioteca em questão está localizada em um local ou diz respeito a uma personalidade ligada a várias culturas. Esse é o caso dos 10.000 volumes da biblioteca do diplomata boêmio Franz Anton Hartsch, de 1758 a 1797. Hartsch, um nobre, portanto, um diplomata, não era apenas um colecionador e leitor de livros, mas também autor de várias coleções de verso e prosa em francês e de trabalhos científicos em alemão. Formado em Regensburg, entre outros lugares, e diplomata na corte saxônica em Dresden, sua biblioteca representa a participação da aristocracia no desenvolvimento de uma vida cultural na Boêmia. O estudo dedicado a ele pela historiadora cultural tcheca Claire Madi mostra como as andanças de uma família nobre resultaram no acúmulo de livros em diferentes idiomas europeus. Essa biblioteca também é um local específico em um palácio de Praga, como a livraria de Michel Montaigne, de certa maneira. Uma livraria também é um lugar. E a gente vê isso claramente na biblioteca reconstituída dos livros antigos do Brasil. Ele também era um local de ostentação, pois era exibida em retratos oficiais. Além do latim, Hartsch, este diplomata da Europa Central, era fluente em francês.
mas talvez tivesse preferência pelo alemão. Sem dúvida, ele aprendeu o idioma sozinho com a ajuda de seu tutor, um certo Robinet, mas também por meio do contato com a biblioteca que tinha uma primeira edição do Contrato Social de Rousseau, por exemplo, ou ainda uma primeira edição da Enciclopédia de Diderot. Não é de se surpreender que a biblioteca de um diplomata fosse particularmente rica em livros jurídicos. Hartig comprava seus livros de um livreiro em Estrasburgo, a Librairie Académique e provavelmente também de Treutele-Würz, que já mencionamos. Mas ele também comprou muitos livros durante suas viagens pelo norte da Alemanha e frequentava a Feira de Leipzig. Dos livros coletados, 38% vieram da Alemanha, principalmente do norte da Alemanha, mas 18% vieram da França, enquanto os 11% das Províncias Unidas eram geralmente em francês. O francês era uma língua viva nas terras tchecas e 45% dos livros adquiridos no último terço do século XVIII estão em francês, mas também 47% também estão em alemão, em comparação com 2% em italiano e 1% em inglês. Isto mudou muito. Embora a teologia estivesse pouco representada, a história das belas letras eram os principais assuntos. Na categoria Belles Lettres, a ficção tem precedência sobre o drama e a poesia. E em todas as três categorias, a maioria dos livros é em francês. As traduções para o francês também superam as traduções para o alemão. 175 obras da biblioteca estão relacionadas à medicina, o que pode ser explicado pelo fato de Hartig, o proprietário da biblioteca, que morreu aos 39 anos, estava doente. Portanto, se constituiu uma biblioteca médica. As cartas sobre a França, Inglaterra e Itália, do Hartig, onde se misturam versos e prosas, também pertencem claramente às belas artes, belas letras. Por outro lado, o trabalho sobre o progresso da agricultura foi escrito em alemão, e ao escrever seu livro sobre a agricultura, Hartig naturalmente coletou e usou um grande número de obras que formaram uma espécie de seção de sua biblioteca. Há também uma distribuição entre o francês, a língua da literatura, e o alemão, a língua da ciência. No entanto, Hartig também escreveu alguns idílios poéticos em alemão para sua esposa. A circulação entre as duas culturas era um de seus objetivos, bem como uma das características marcantes de sua biblioteca. Quando Werther apareceu, Hartig se esforçou para reescrever a última carta em verso francês. Em termos de distribuição de idiomas, a produção de Hartig se sobrepõe bastante à distribuição observada na biblioteca e é uma distribuição que também ilustra as lealdades da aristocracia boêmia na era do Iluminismo. É também um convite para fazer transições do mundo germânico para o mundo da língua francesa e vice-versa. É claro que o estudo da biblioteca de Hartig, este diplomata, revela o universalismo que a nobreza boêmia poderia ter imaginado em uma época em que histórias universais estavam sendo escritas na Alemanha, mas acima de tudo destaca o uso da história do livro para enfatizar as interações franco-alemães e a utilidade para a análise de transferências culturais de um estudo de bibliotecas particulares, sua constituição, seus princípios de arranjo, seu uso e a leitura que proporcionavam. Várias editoras alemãs se comprometeram fortemente para organizar a passagem de elementos de culturas estrangeiras para o espaço alemão. São editoras que também publicaram autores importantes na história literária alemã e a justaposição de elementos da cultura alemã e traduções literárias estrangeiras. Já é uma contribuição importante. Um exemplo é o editor de Weimar, Friedrich Justin Bertusch. Ele foi editor, autor, membro da Sociedade Literária de Weimar, amigo do grande autor do final do Iluminismo, Wieland, e introdutor de culturas estrangeiras no Círculo de Classicistas de Weimar. Journal du Luxe et des Modes, que informait de 1780. Editou o jornal du Luxe et des Modes, que informava os leitores sobre as tendências de moda nas principais cidades europeias e visava estabelecer padrões comuns de gosto. Podemos ver uma das primeiras revistas ilustradas europeias. Outro periódico publicado por Bertusch foi London and Paris, Londres e Paris, que informava os leitores sobre as duas grandes cidades europeias, publicava relatos de viagem, descrevia os vários aspectos da vida social e, acima de tudo, cultural nas principais cidades, visando criar uma espécie de homogeneidade europeia, ou pelo menos transferir elementos da vida parisiense ou londrina para os países germânicos. A revista foi um grande sucesso e teve muitos leitores.
Entre seus colaboradores estavam Böttiger, diretor da Escola de Gramática de Weimar, e Winkler, natural de Estrasburgo, que trabalhou no Cabinet de Médailles na Biblioteca Imperial de Paris e contribuiu para o periódico parisiense Magazin Encyclopédique. A abertura mais original de Bertour para culturas estrangeiras foi seu entusiasmo pela Espanha e Portugal. Foi um dos primeiros a apresentar a cultura espanhola e portuguesa no mundo de língua alemão, graças ao periódico cujos 3 volumes apareceram em 1780, 1781 e 1782. Havia também a tradução alemã de Dom Quixote de Cervantes, que manteve Bertour ocupado, às vezes 12 horas por dia, com a ajuda de uma versão anterior em inglês. A tradução de Dom Quixote, que apareceu em 6 volumes em Leipzig e Weimar entre 1780 e 1777, foi um marco no pré-romantismo alemão. Embora Bertour tenha permanecido um autodidata, ele escreveu um manual da língua espanhola para iniciantes e deu aulas de espanhol para várias personalidades de Weimar, incluindo o escritor Wieland. Em uma época em que pouquíssimos livros em espanhol ou português chegavam à Alemanha, a publicação de trechos da literatura espanhola em Portugal entre 1780 e 1782 marcou o desejo de abrir o centro do classicismo alemão para outros mundos. E assim, as obras de Quevedo, as peças sobre a rainha portuguesa Inês de Castro e os Lusíadas de Camões foram todos publicados na Alemanha. O primeiro canto dos Lusíadas foi traduzido na íntegra no 2º volume do periódico. A Blaue Bibliothek aller Nationen, publicada de 1790 a 1800, concentrou-se mais especificamente em contos e lendas folclóricas. Portanto, foi uma contribuição à etnoantropologia. Aliás, Bertour publicou, com a ajuda do linguista Severin Vater, continuador deste grande empreendimento de 1808, um arquivo de etnologia e de linguística. Por fim, o interesse de Bertour em publicar como meio de mediação também pode ser visto em sua publicação de retratos de geógrafos e viajantes mais famosos, bem como em suas Ephémérides géographiques, publicadas de 1800 a 1806 e depois de 1817 a 1822. Bertour, no pequeno meio literário representado por Weimar por volta de 1800, ilustra o papel do editor como ator de transferências culturais com consequências de longo alcance para os círculos cultivados da Alemanha em geral. Eu diria, para concluir, que os livros circulam naturalmente entre a França e a Alemanha. As traduções correspondem a uma apropriação e disseminação do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a uma profunda transformação do conteúdo traduzido de acordo com o contexto de recepção e suas próprias expectativas. As editoras de um país têm filiais no outro e, às vezes, como Bertour ou Treutolivers, seu principal objetivo é passar de um sistema cultural para outro. Certos lugares, como Göttingen ou Leipzig, por exemplo, são particularmente adequados para servir como estrutura para transferências que determinam todo o contexto. As bibliotecas, como locais de encontro de obras de diferentes origens, usadas para produzir novas obras, são elas próprias locais de transferência. Os livros adquiridos no exterior e revisados em periódicos adquirem novos significados lá. É difícil imaginar uma história da circulação do conhecimento, especialmente entre a França e a Alemanha, mas também de forma muito mais ampla na Europa, que não seja uma história do livro em seus vários significados possíveis.
Bom, muito obrigada por sua conferência. Nós temos 20 minutos, se vocês quiserem propor questões para discutirmos um pouco mais. Bom, para aquecer então a conversa, eu proponho... Tem questões? Eu proponho então uma primeira questão. Assim nós vamos elaborando o diálogo aqui, ou mesmo o debate. Professor Spain, é notável a presença da França em toda a Europa, quer dizer, a partir dos livros. São vários os exemplos que o senhor cita. Me chamou mesmo a atenção a forma como a literatura francesa ela chega pelo trabalho dos editores que lidam nesse circuito estrangeiro. No caso italiano, isso me fez lembrar de uma carta do Antônio Gramsci, que faz uma crítica a essa presença maciça da literatura francesa na Itália. E o que ele tem em mente é justamente a questão nacional, ou que nós poderíamos chamar, à época, de uma identidade nacional. Por exemplo, ele diz que o povo italiano conhece muito mais o Conde de Monte Cristo do que a figura do Garibaldi, entre outros exemplos que ele dá. No caso alemão, que também passou por um processo de mudança profundo, de unificação nos anos de 1870, o senhor tem conhecimento de críticos a esta presença forte das letras francesas na Alemanha? Houve um movimento de reação por parte da intelectualidade alemã à influência francesa, às transferências culturais entre a França e a Alemanha? Oui, merci pour votre question. Obrigado pela pergunta. Houve um grande problema com a presença do francês no século XVIII, sendo um idioma largamente difundido na Europa, e os intelectuais alemães tentaram criticar essa presença excessiva dos franceses. Podemos até dizer, de um modo geral, que a obra de Hertak foi concebida como para colocar em causa radicalmente a presença do francês. Isto posto, não é tão simples assim, porque os editores que na Alemanha publicavam livros franceses também publicavam traduções do francês para o alemão. E observamos que, se o francês era uma língua bastante disseminada, por outro lado, fica claro que as grandes editoras, o desenvolvimento da indústria do livro ocorreu não na França, e sim na Alemanha. Leipzig, por exemplo, se tornou uma espécie de Carrefour, de cruzamento da circulação dos livros. E algumas editoras francesas se instalaram em Alemanha, mas isso me parece ser menor número do que a presença dos editores alemães na França. Eu acho que no século XVIII aparecem figuras tais como Rackham, na Alemanha, e no século XIX, a entrada de editoras alemãs em Paris. Elas estão em grande número e ocupam um campo inteiro da produção científica. E, embora majoritariamente em francês, este entrelaçamento de línguas, a meu ver, parece ser importante, um problema importante. Em geral, dizemos que a passagem do francês para o alemão, enquanto
língua de publicação majoritária na Alemanha está ligada ao romantismo, à libertação, ao desenvolvimento do nacionalismo alemão. E antes dizia-se que lizia-se preferivelmente em francês. E depois passamos a uma obra traduzida, mas a tradução nem sempre é uma abertura para o outro. A tradução, às vezes, é uma vontade de se apropriar da cultura estrangeira, de integração na cultura estrangeira. Quando traduzimos Shakespeare para o alemão, para se abrir a Shakespeare, sim, mas também para fazer Shakespeare em alemão. Na tradução tem toda essa dinâmica de apropriação. Bom, temos tradutores aqui. Querem fazer comentários? Professor Willibode, quer fazer algum comentário? Façamos uma provocação, professor Willibode. O senhor sinta-se provocado. E convidado, inclusive, se quiser compor a nossa mesa aqui. Não, muito obrigado. Eu vou então comentar duas expressões em alemão que vêm da França. O primeiro comentário é da época em que a Alemanha estava ocupada por Napoleão, e aí tinha no sul da Alemanha prostitutas francesas que queriam ir para o território alemão. E os policiais perguntaram: onde é que a senhora vai? Aí ela falou: je vais visiter ma tante. Não? E disso vem a locução alemã atual: machen Sie keine Fisimatenten. Ou seja, visiter ma tante terminou em Fisimatenten. Ou seja, não tenta me enrolar. Tá? A outra, mais uma observação que eu acho muito engraçada: eu sou de Berlim e, como vocês sabem, o duque de Brandemburgo, que governava Berlim, ele acolheu luteranos que tinham sido expulsos da França no século XVII, né? Os chamados huguenotes. Inclusive, o colégio onde eu estudei em Berlim, onde me formei entre os 10 e os 19 anos, o Colégio Français de Berlim, é uma fundação dos huguenotes. E essa fundação é um século anterior à Revolução Francesa, 1689. Inclusive, o colégio foi visitado pelo imperador Dom Pedro II, como fiquei sabendo numa visita mais recente. Mas o que eu ia dizer agora? Tem uma expressão... me façam uma pergunta difícil, por favor. Vous aussi, monsieur Espagne, vous pouvez me faire une question très difficile. Exato. Então, como berlinense, eu responderia a você assim: das kann ich dir so aus der Lameng nicht sagen. Você pode traduzir, você traduzir, das kann ich dir so aus der Lameng nicht sagen. Comment est-ce que vous traduisez ça en français? Aus der Lameng, né? Então, traduzindo livremente, não posso dizer isso assim, improviso. Né? É isso, então. Muito obrigada, professor. Professor, eu sou Haru Hirata, né? Eu faço pesquisa de imigração japonesa aqui na USP, né? A minha pergunta, eu vou assim tentar um pouco falar da sua primeira palestra, né? Então, na primeira palestra, no seu quarto ponto, o senhor se referiu à pesquisa francesa aqui no Brasil de longa duração, né? E nesse sentido, o senhor utilizou uma arquitetura persa, né? Incluindo aí a Turquia, a Armênia e tem mais um outro país. E o senhor se referiu, então, à questão da geometria,
né? O senhor falou do budismo, né? E especificamente, né, que na verdade o budismo chinês não era um budismo indiano, né? E, na verdade era sutras indianos que foram traduzidos por chinês, né? Certo? E que então foi esvaziado o budismo chinês, e no Japão se criou esse budismo que é o que está vivo, né? O que resistiu, vamos dizer assim, essa longa duração, né? Agora, voltando agora à fala de hoje, a fala do senhor de hoje, né? Que é essa questão que se eu entendi, né? O senhor me corrige, por favor. É um pouco mais a questão da curta duração, né? Ou seja, essa questão de uma arquitetura, né, vamos dizer assim, alemã, né, nessa questão desse termo que o senhor utilizou, que seria a transferência cultural, né? E aí eu achei interessante porque num desses editores, né, que editou obras de Marx, que o senhor referiu lá em Paris, era de um editor socialista, né, se eu entendi bem, né? Agora, essa questão vamos dizer assim, do long term, da curta duração da longa duração, long term para curta duração, ou seja, os partidos socialistas, né? Como que o senhor vê, vamos dizer assim, na primeira, essa questão da hermenêutica, né? Ou seja, que nessa palestra de hoje é uma hermenêutica alemã, assim, o quanto ela facilita, né, essa questão da transferência cultural, né, de uma realidade que ocorreu no passado, ou seja, que nesse curto tempo, vamos dizer assim, do socialismo, se eu entendi bem, é só uma fenomenologia, né, ou seja, se o senhor pudesse um pouco atrelar a fala primeira com essa, para que pudesse fazer uma síntese, né? Eu agradeceria. Alguma outra questão, tendo em vista que agora nós quase vamos responder. Michel Espanha, eu queria te agradecer por ter realçado 3 figuras que eu acho particularmente importantes para o diálogo intercultural. A saber, o primeiro é Champollion. Vocês sabem que os cientistas demoraram séculos para decifrar os hieróglifos, né? E Champollion o conseguiu. Não lembro mais exatamente que ano. Eu tenho, inclusive, o livro na minha biblioteca da maneira como Champollion... Não me lembro mais, agora talvez Michel Espanha possa nos esclarecer qual foi a estratégia que Champollion escolheu para decifrar os hieróglifos ou hieroglifos? Hieróglifos, tá bom. Então, talvez você possa nos lembrar isso. O segundo livro que eu acho importante para o diálogo intercultural são os ensaios de Madame de Staël de Alemanha, que eram inclusive proibidos por Napoleão, né? Ela foi muito importante a fazer entender ao público francês a cultura alemã. E o terceiro, last but not least, é a obra de Alexander von Humboldt, que nasceu em Berlim, mas resolveu publicar o relato de sua viagem. Vocês sabem, o viajante Alexander von Humboldt foi tão importante que ele foi denominado o segundo descobridor da América, né? E então, Humboldt, ao voltar para a Europa, depois dessa viagem de 5 anos, 1799 a 1804, ele não publicou o livro na Alemanha, né? Não faltam editoras, mas resolveu, Michel Espanha mencionou inclusive a editora Scholl, em Paris, né? Relation historique du voyage aux régions équinoxiales de l'Amérique. Merci beaucoup pour la mention de ces 13 œuvres qui ont été très importantes pour moi.
Obrigado por ter mencionado essas 3 obras que foi muito importante para mim. Temos 2 Vamos. questões, daí a gente... On peut faire comme ça, et on finit les questions et comme ça, oui, vous prenez la parole. Eu tenho uma pergunta, talvez um pouco ingênua, mas nesse processo de afirmação nacional pela língua e pelas edições e pelos livros e também de incorporação pelas traduções para a sua própria língua, talvez o senhor possa dizer algumas palavras sobre o Yiddish como língua transnacional, como circulava no século XIX na Europa, as edições em Yiddish. Nelson. Eu queria ouvir, se possível, o professor centrou esse fenômeno da transferência cultural a partir de vários aspectos, né? A religião, as ideologias, as estéticas, e particularmente me chamou a atenção quando o senhor falou do comércio livreiro, sobre esse trânsito dos editores, dos livreiros, e particularmente me fez lembrar, por exemplo, que o Tauchnitz também se estabeleceu na Bélgica, assim como editores italianos como Mellin, e, portanto, a Bélgica, o lugar da Bélgica no cenário editorial do século XIX como a pátria da contrafação, né, da pirataria editorial. E, portanto, eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre essa relação entre transferência cultural e pirataria editorial, né? Se o senhor pudesse falar alguma coisa, eu ficaria muito agradecido. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Bom, muito obrigado por todas essas falas que realmente iriam requerer muita reflexão da minha parte para poder atender todos os aspectos que vocês levantaram e certamente até mesmo uma nova conferência, né? Mas enfim, eu agradeço, sou grato a vocês por tudo que vocês disseram agora. Bom, sobre o professor Willy Böll, eu fico muito feliz com a sua presença aqui entre nós. Nos conhecemos faz mais de 20 anos agora, e desde aquela época eu tinha visto nele, professor, uma espécie de uma encarnação daquilo que é uma transferência cultural, justamente porque ele tinha se beneficiado, digamos, da fundação de um colégio francês em Berlim, ligado naturalmente à presença, digamos, protestante francesa nos países germânicos, e que essa presença tinha sido utilizada, digamos, depois para ele poder descobrir o Brasil na sequência. Então, é uma espécie de um itinerário modelo, digamos, né? Agora, quanto à questão da hermenêutica, vinculada com a questão das transferências culturais. Bom, uma transferência cultural, eu diria que ela é baseada em 2 elementos. Primeiramente, uma apropriação e, portanto, uma interpretação e uma ressemantização de um conteúdo intelectual, e, ao mesmo tempo, numa pesquisa sociológica ou até mesmo econômica, né? No caso do livro, da circulação dos objetos culturais que são reinterpretados. No entanto, é claro que é bastante difícil articular todos os aspectos da transferência cultural. Eu me lembro bem que, na ocasião da primeira sessão que fizemos na segunda-feira, eu me lembro que eu mencionei o fenômeno que pode ser observado, que é a presença de traços ligados à escultura grega. O tradutor perdeu um pedaço que faltou longe do microfone. Nos Budás que a gente acha em Datong. Isto para mostrar o tamanho do fenômeno, né? Uma circulação da figura das estátuas gregas pela Índia, no Gandhara, até o norte da China, onde encontramos Buda, que tem traços de estátuas gregas. E o itinerário pode ser, aliás, acompanhado, pode ser feito, é uma coisa que é bastante conhecida.
Isto nos leva a fenômenos extremamente complexos que dizem respeito, acho eu, a boa parte das culturas. Muitas dessas culturas sendo submetidas, digamos, a circulações importantes dentro de um espaço e de um espaço para outro. De qualquer modo, a gente percebe que toda a Eurásia é atravessada por caminhos de passagem que também são caminhos de reinterpretação daquilo que passa por lá. Muito importante isto, muito importante para as transferências culturais, muito importante considerar que não tem menos valor em um objeto que tenha circulado do que no modelo inicial. É preciso partir da ideia segundo a qual a tradução italiana de uma obra francesa vale tanto quanto o original em francês. Isto para poder entender aquilo que é uma transferência cultural, porque senão a gente vai partir da ideia segundo a qual existiria uma perda neste processo, e não é isto que acontece. Às vezes tem até uma melhoria no valor. Eu penso, por exemplo, no Pushkin, que traduziu em russo autores franceses totalmente marginais, mas as traduções dele se tornaram contribuições importantíssimas na poesia russa. Eu queria voltar a falar um pouco do Humboldt, que a gente mencionou. Alexander von Humboldt. Ele queria retomar o tipo de exploração que tinha sido engajado por Napoleão no Egito. E no Egito, Napoleão tinha, primeiro ele estava com militares, né, com um exército, mas ele também tinha o exército de filólogos, de eruditos, e ele tinha ido para lá com a ideia de entender aquilo que era o Egito. E daí publicou, se alguém puder pedir para ele falar no microfone, porque o tradutor não consegue ouvir. Alexander von Humboldt tinha pensado em determinado momento também em ir para o Egito, mas ele acabou desistindo disso por motivos de dificuldade, várias dificuldades, e ele acabou se interessando mais pelas Américas. E é graças a este erro de percurso, entre aspas, que nós podemos receber o relato da viagem em regiões equinoxiais do novo continente, publicado, eu acho que em 15 volumes, se não me engano, na editora alemã de Paris, Scholl, em francês, Alexander von Humboldt, e tem o francês também como língua materna, por sinal. Então é bastante interessante observar, a nível da história do livro mesmo, a relação que existe entre a viagem em regiões equinoxiais e a descrição do Egito, que foi gerada a partir do Napoleão, né? Espero não ter esquecido nada, mas quanto ao Yiddish, eu tenho a impressão, eu não sou competente, tá, para trazer uma resposta realmente legítima, né? Mas enfim, eu tenho a impressão de que o Yiddish até o século XX, ou digamos século XIX, é principalmente uma língua oral. E a gente pode pensar no Sanger, por exemplo, atualmente, né? Mas romances em Yiddish no século XIX, eu me interessei à literatura judaica alemã do século XIX, né? E a literatura judaica alemã, ela é majoritariamente produzida em alemão. Então, eu acho que teve uma intenção de afirmação do Yiddish como um idioma literário que eu tenderia talvez a situar mais na segunda metade do século XIX. É isso. E o tradutor agradece quem pediu para aproximar o microfone. Bom, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui nesta nossa sessão. E lembrando que daqui 30 minutos teremos a conferência do sociólogo Serge Pogão. Vá lá, muito obrigada e até mais. Obrigada.